Bom dia, meus amores. A nossa aula de hoje é de História, PET 4, semana 5. Tema: Imigração no Brasil. Veremos como a chegada de pessoas de tantas nacionalidades somaram a nossa diversidade. Nosso país é uma tremenda mistura cultural. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras, que é a região Sudeste e Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do imigrante também é notável. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação, que incorporou portugueses, negros e indígenas. Os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil na primeira metade do século XIX para ocupar o sul do país. Com a expansão da cafeicultura no oeste paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar nas fazendas de café. Esse movimento aumentou com o fim da escravidão. Porém, é importante ressaltar que o trabalho assalariado e o trabalho de escravizados existiam no Brasil ao mesmo tempo. Essa situação se intensificou durante o século XIX. A maior parte dos imigrantes vinha da Europa. Eram portugueses, espanhóis, italianos, alemães, entre outros. Eles saíam do país de origem devido a dois fatores principais de dificuldades econômicas e conflitos. No Brasil, os imigrantes tinham o sonho de obter melhores condições de vida. Para isso, eles estavam dispostos a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Para atrair a mão de obra imigrante, principalmente de origem europeia, o governo brasileiro criou algumas campanhas no exterior, por meio de folhetos, cartazes e exposições. Passava-se a ideia de que o Brasil era um país de fartura, cheio de riquezas naturais e sem guerra. Agora vamos à atividade. Atividade 1. Quando os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil, os imigrantes começaram a chegar no Brasil na metade do século. Olha aqui. Os imigrantes europeus começaram a chegar no Brasil na primeira metade do século XIX. Aqui, ó.
metade do século XIX. Atividade 2. Complete as lacunas. Com a expansão da cafeicultura no Oeste Paulista, uma nova leva de imigrantes chegou para trabalhar nas fazendas de café. Esse movimento aumentou com o fim da escravidão. Porém, é importante ressaltar que o trabalho assalariado e o trabalho de escravizados existiam no Brasil ao mesmo tempo e essa situação se intensificou durante o século XIX. Olha aqui, ó. Com a expansão da cafeicultura no Oeste Paulista, está aqui a resposta da número 2. Atividade 3. Quais eram os sonhos dessas pessoas? Quais eram os sonhos dos imigrantes? O que estavam dispostos a fazer quando vinham para o Brasil? Qual era o sonho deles? Voltando de novo ao texto. O sonho era de obter melhores condições de vida e estavam dispostos a trabalhar nas lavouras de café e onde mais fosse necessário. Eles queriam uma vida melhor do que eles tinham lá no país deles. A atividade 4. Leia o trecho a seguir. O trabalho nas fazendas. Os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes. As principais ficavam em grandes cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O desembarque e a acolhida em uma hospedaria variavam de acordo com o local onde ficavam as terras dos fazendeiros, que contratariam os imigrantes. Na hospedaria, eles já assinavam os contratos de trabalho e rumavam para as fazendas. Então, assinava o seu contrato e já ia diretamente para as fazendas. Nas lavouras, deixa só mais um pouquinho. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. E as mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos e dos filhos. As duras condições nas fazendas levaram muitos imigrantes a voltar a seus países. Outros escolheram migrar para as cidades, trabalhando como sapateiros, costureiros, marceneiros e demais profissões. E alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Vamos agora à pergunta da questão 5. De acordo com o texto, alguns imigrantes tiveram dificuldades de lidar com o trabalho pesado da fazenda, indo para as cidades em busca de trabalho. Quais os trabalhos que eles passaram a exercer? Olha só, voltando no texto, eles passaram a trabalhar como sapateiros, costureiros, marceneiros e outras atividades. Atividade C. Marque as afirmativas corretas. Letra A. Os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as hospedarias de imigrantes. As principais ficavam em grandes cidades do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Verdadeiro, sim. Letra B. O desembarque e a acolhida em uma hospedaria variavam de acordo com o local onde ficavam as terras dos fazendeiros, que não contratariam os imigrantes. Verdadeiro. C. Nas lavouras de café, homens, mulheres e muitas vezes crianças cumpriam jornadas exaustivas de 10 a 14 horas de trabalho. Olha aqui, então ela é verdadeira.
Letra D. E as mulheres também não eram responsáveis. Já está errada. As mulheres também eram responsáveis por cuidar dos alojamentos. Então, essa aqui é falsa. A é, as duras condições nas fazendas levaram muitos imigrantes a voltar a seus países. E alguns optaram pelas áreas portuárias, onde trabalhavam como carregadores e ensacadores de café. Então, a letra E também está correta. Então, essa é a nossa atividade de história. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos.